Olá, boa noite. Começa agora o Rede TV News. Boa noite. Chegam ao Brasil os 2 milhões de doses da vacina de Oxford produzidas na Índia. Por unanimidade, a Anvisa libera o uso emergencial dos quase 5 milhões de doses da Coronavac que o Butantan invasou. E você vai ver também. Governo de São Paulo adia a volta às aulas e manda fechar serviços não essenciais aos sábados, domingos, feriados e em todas as noites de segunda a sexta-feira. Prefeito do Rio de Janeiro promete aumentar a fiscalização para evitar festas clandestinas e aglomerações. A Anvisa liberou nesta tarde o uso de mais de 4 milhões de doses da Coronavac. A repórter Caroline Aguiar, de Brasília, tem as informações. O novo pedido de autorização foi necessário para validar as vacinas envasadas pelo Instituto Butantan. Com isso, serão mais 4 milhões e 800 mil doses disponíveis. Ao contrário do material embalado pela China, que tem apenas uma dose por frasco, o material envasado pelo Brasil tem 10 doses por frasco. Com isso, foi necessária uma nova análise para garantir que o material embalado aqui tem as mesmas condições e garantias de segurança do que vem da China. O pedido de autorização foi aprovado por unanimidade pelos 5 diretores da Agência de Vigilância Sanitária. Não importa que críticas infundadas sejam construídas. Não importa que críticas sejam feitas por pessoas que nunca conversaram com nenhum de nós. O que se aprova no dia de hoje e o que se aprovou no domingo passado é uma modalidade de uso chamada de uso emergencial. Trata-se de um momento em que o balanço entre riscos e benefícios, este balanço é considerado favorável. O argumento foi o mesmo utilizado na decisão de domingo. Para os diretores, os benefícios do uso são maiores que o risco, já que não existe nenhum tratamento preventivo disponível, nem remédio com comprovação de eficácia contra a Covid-19. Com a decisão de hoje, outras doses envasadas no Brasil não precisarão passar por nova análise da Anvisa para uso emergencial. Durante a análise, a relatora do processo, Meiruzi Freitas, se opôs à possibilidade de dar um intervalo maior do que 21 dias entre a primeira e a segunda dose. Ao longo da semana, alguns municípios cogitaram aumentar o intervalo para garantir a vacinação de mais pessoas, já que não seria necessário reservar a segunda dose para aqueles que já foram vacinados. Alguns defendem que aumentar o intervalo pode acelerar o surgimento de cepas mutantes ou criar um pool de pessoas subimunes. Não há estudos e dados suficientes para afirmar que os benefícios de ampliar o intervalo de doses da vacina Coronavac, estabelecido na bula, superam os riscos. Assim, no contexto do princípio da precaução, o melhor cenário é ampliar o acesso ao maior número de vacinas e manter os intervalos de doses estabelecidos na bula. Logo após a aprovação da Anvisa para uso emergencial do segundo lote com quase 5 milhões de doses da vacina Coronavac, o governador do estado de São Paulo, João Dória, liberou 900 mil doses para serem distribuídas para estados e municípios. O vídeo do começo da distribuição foi postado nas redes sociais. Bom, a gente falou da Coronavac, agora vamos falar da outra vacina, a vacina de Oxford. O avião com 2 milhões de doses dessa vacina de Oxford chegou ao Brasil. Esse imunizante foi fabricado e importado da Índia. E a repórter Estela Freitas está no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos, na Grande São Paulo, e tem as informações para a gente. Boa noite, Estela. Boa noite, Mauro. Boa noite a todos. Os 2 milhões de doses da vacina de Oxford AstraZeneca chegaram em voo comercial por volta das 5h20 da tarde aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo, em Guarulhos. O lote seguiu para os trâmites alfandegários e vai direto para o Rio de Janeiro com destino a Fiocruz. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, acompanhou a chegada dessas doses aqui e também vai acompanhar no Rio de Janeiro. A previsão é de que elas cheguem lá até às 10 horas da noite. O repórter do Rio, Tony Vendramini, vai acompanhar essa logística do lote até a Fiocruz e traz os detalhes agora ao vivo para a gente também. Boa noite, Tony.
Boa noite, Estela. Muito boa noite a todos que nos acompanham. E assim que esse lote chegar aqui ao Rio de Janeiro, será transportado até a Fiocruz, que fica na zona norte da cidade. No laboratório Biomanguinhos, essa remessa vai passar por testes de qualidade e segurança e vai receber etiquetas com informações em português. A estimativa é que já no sábado a vacina de Oxford seja distribuída pelo Ministério da Saúde para todos os estados. Essa vacina de Oxford, segundo a Fiocruz, vai ser aplicada em 2 milhões de pessoas, ou seja, não vai haver a reserva para a segunda dose. Quem for imunizado, em 3 meses vai receber, aí sim, uma segunda dose já fabricada no Brasil pela Fiocruz. A Fiocruz ainda depende da liberação do princípio farmacêutico ativo, que é produzido na China, para iniciar, então, a produção da vacina aqui em solo brasileiro. Vamos ouvir agora o que disse o vice-presidente de Produção e Inovação em Saúde da Fiocruz. Estamos recebendo 2 milhões de doses da vacina desenvolvida pela Universidade de Oxford, produzido pelo Serum Institute, um dos membros que estão fazendo parte de uma aliança global para a produção de 2 bilhões de doses de vacina, esforço do qual a Fiocruz faz parte, e desta forma, ainda durante essa madrugada, faremos umas etapas finais de processamento com a colocação das etiquetas e da bula em português, além de aferirmos as condições da viagem, principalmente em relação à temperatura que essas vacinas foram transportadas, para que possamos ainda amanhã entregar essas 2 milhões de doses ao Programa Nacional de Imunização do Ministério da Saúde e desta forma permitir que mais 2 milhões de brasileiros recebam a vacina nesse momento inicial. O presidente Jair Bolsonaro participou hoje de um café da manhã com integrantes da Frente Parlamentar da Agricultura. Os deputados agradeceram o apoio do presidente. E durante o encontro com apoiadores, Bolsonaro disse que não existe crise diplomática entre Brasil e China. A imprensa não pôde filmar o encontro entre o presidente e os integrantes da bancada ruralista, mas a reunião serviu para reforçar o apoio a Arthur Lira, do PP de Alagoas, candidato do governo na eleição para a presidência da Câmara dos Deputados. O encontro aconteceu quase 2 semanas após Bolsonaro ter criticado a preferência de líderes da bancada ruralista ao principal rival de Lira nas eleições da casa, o deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo. Nós compreendemos que essa agenda é proativa e positiva para o Brasil, de muita responsabilidade e coragem, porque é preciso fazer enfrentamento a alguns temas, às vezes, polêmicos, e naturalmente nós trouxemos a nossa unidade para aquilo que for bom para o Brasil, presidente. Nós estaremos juntos e alinhados. Eu tenho certeza que a sua pauta é para o Brasil. E esse grupo de parlamentares tem esse compromisso e essa responsabilidade, que foi aquilo que nós assumimos com os nossos eleitores no nosso processo eleitoral há 2 anos atrás. Em entrevista na saída do Palácio da Alvorada, o presidente falou das relações entre o Brasil, China e Índia. Ele afirmou que não existe qualquer problema diplomático entre os países. Ao contrário do que se divulga, por grande parte da mídia tradicional, nunca houve qualquer estremecimento nas relações entre Brasil e China e entre Brasil e Índia. Eu até disse ontem, todo ano, no Dia da República, a China convida uma personalidade mundial, uma apenas, para participar desse evento. O ano passado eu fui convidado. Então, a China precisa de nós precisamos da China, e o mundo é assim, jamais fechamos as portas, para seja qual país for. Estamos sempre prontos a atender os interesses nacionais e, obviamente, preservar aquilo que nós temos mais de sagrado aqui, que é a nossa soberania. A vice-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Rosa Weber, manteve a eleição presencial para a presidência da Câmara dos Deputados no próximo dia 1º de fevereiro. A ministra rejeitou um pedido do PDT que solicitava que a eleição fosse mista, com votos presenciais e por sistema eletrônico. O partido argumentou que a medida era necessária devido à pandemia da Covid-19. Com a decisão de Rosa Weber, os parlamentares terão de comparecer à Câmara dos Deputados para votar. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, fez um apelo para que a população cumpra as regras sanitárias. Todo município tem alto risco para a Covid-19. O mapa com o novo boletim epidemiológico mostra todo o município na classificação de alto risco de contaminação para a Covid-19. Por conta do aumento do número de internações e óbitos, a Prefeitura afirmou que vai ampliar a fiscalização contra eventos clandestinos e aglomerações. Já são 9 interdições, nós vamos fechar essas casas e esse fechamento vai se dar por um prazo mais longo do que aquele que vinha
sendo praticado. Nós vamos criar todo tipo de dificuldade para quem não tem respeito à vida e não tem respeito ao próximo. O prefeito Eduardo Paes afirmou que se os números na cidade continuarem subindo, será preciso ter regras mais rígidas e pediu para que a população tenha consciência de que a situação da Covid-19 no Rio de Janeiro é grave. Durante a apresentação do boletim epidemiológico, Paes falou sobre o cancelamento do carnaval na cidade, que tinha sido adiado para julho. Não foi uma decisão fácil, mas eu acho que ela precisava ser anunciada, né? Eu já vinha, desde a transição, tentando observar essa história do carnaval. Você tem uma questão objetiva, que é a epidemia, que não vai, obviamente, estar resolvida até julho, está claro, e a gente se compromete que em 2022, se Deus quiser, teremos um carnaval inesquecível. A rotina dos paulistas vai mudar muito a partir da próxima segunda-feira, porque todo o estado de São Paulo vai voltar para a fase vermelha, mas dessa vez em dias e horários específicos. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, que diz tentar evitar um colapso no sistema de saúde. Os paulistas vão ter que se adaptar a uma nova restrição. Até 8 de fevereiro, bares, restaurantes, shoppings e outros serviços não essenciais terão que encerrar as atividades a partir das 8 da noite e só reabrir às 6 horas da manhã do dia seguinte. Já nos fins de semana e feriados, a medida irá valer durante todo o dia, com apenas serviços essenciais funcionando. Fora desses dias e horários estabelecidos pelo governo, cada região deverá seguir a fase que foi reclassificada. Barretos, Bauru, Franca, Presidente Prudente, Sorocaba e Taubaté se juntam a Marília na fase vermelha, ou seja, só funcionam atividades essenciais. Outras 10 regiões regrediram para a fase laranja, incluindo a Grande São Paulo. A atualização do Plano São Paulo tenta conter o avanço da Covid-19 em todo o estado, que, segundo o governo, enfrenta uma alta transmissão do vírus. A situação atual, ela atinge um nível quase semelhante ao topo da curva, primeira curva que nós tivemos em julho do ano passado, no estado de São Paulo, mas com um grande diferencial. Naquele momento, nós tínhamos já um decréscimo da curva na Grande São Paulo, enquanto no interior observávamos o aumento da transmissão para todas as regiões. Hoje, nós temos alta transmissão do vírus em todas as regiões do estado de São Paulo. A justificativa do governo está amparada no aumento de registros da doença. Segundo o Centro de Contingência do Coronavírus, o número de pessoas contaminadas nesta semana saltou 79% na comparação com a média móvel de dezembro, sobrecarregando os hospitais em todo o estado de São Paulo. A ocupação de leitos de UTI, que é considerada para reclassificar as regiões, está com uma taxa superior a 70% no estado. Nós vemos que houve um acréscimo de quase 1.000 pacientes em 2 semanas. Então, foi um movimento muito atípico, um crescimento, infelizmente, fruto exatamente do descumprimento das medidas restritivas. Nós teríamos em 28 dias, o que aconteceria é que o Estado poderia ter um esgotamento de leitos UTI Covid. Até o fim do mês, 756 leitos serão abertos no estado, sendo 450 de enfermaria e 306 de UTI. Heliópolis, região vulnerável da capital paulista, terá de volta o hospital de campanha, que vai contar com 24 leitos de UTI. Por causa da alta de casos, a Secretaria Estadual da Educação adiou o início das aulas do ano letivo na rede estadual para o dia 8 de fevereiro, mas disse que as escolas estarão abertas no dia 1º para receber os alunos que precisarem de assistência. Segundo a Secretaria da Saúde, o estado ainda conta com poucas doses da vacina para relaxar nas medidas de restrição. Nós entendemos ainda que são poucas doses. Nós teremos agora os 2 milhões de doses que receberemos da AstraZeneca, da Fiocruz. Teremos 20% delas que novamente serão redistribuídas para todos os municípios e teremos a liberação dos 4.800.000 doses do Butantan. Até que tenhamos milhões de pessoas, a maioria dos brasileiros vacinados e protegidos, a interrupção desse ciclo do vírus precisa de medidas para conter a propagação do vírus em São Paulo.
Após o anúncio das novas medidas de restrição, donos de bares e restaurantes protestaram nos arredores do Palácio do Governo. A vacinação segue suspensa em Manaus. O Tribunal de Contas do Amazonas ampliou para 72 horas o prazo para que o governo do estado e a prefeitura da capital apresentem a lista de pessoas que serão vacinadas na primeira fase de imunização. Enquanto isso, muita gente continua nas filas em busca de oxigênio para os doentes. A aglomeração na frente das fornecedoras de oxigênio é o retrato de um sistema de saúde colapsado, onde o número de infectados pela Covid-19 só aumenta. À medida que cresce também o desespero para garantir a sobrevivência de quem é infectado pelo vírus. Ontem fomos atendidos 1h da tarde. Passaram quanto tempo? Desde manhã cedo. A semana toda aqui, desde quarta-feira passada. Compro um, volto, compro outro e assim eu fico. O caos que começou pela capital agora se espalha pelo interior. E mesmo com as medidas mais restritivas, como o fechamento do comércio e toque de recolher, o número de infectados segue aumentando. Este médico infectologista diz que é cada vez mais claro, através de estudos, que a circulação da nova variante do novo coronavírus explica essa segunda onda de contágio. Amostras colhidas no Amazonas e analisadas em São Paulo mostram que a nova cepa estava presente em 50% delas. Mostra que essa variante está predominando e essa variante está relacionada com casos de reinfecção e com facilidade de transmissão. Então, a gente precisa tomar os cuidados e manter todos os cuidados, porque nós estamos diante de uma doença grave. Já são 17 dias de fechamento dos serviços não essenciais e mais 7 de toque de recolher no estado. Mesmo assim, os efeitos das medidas de distanciamento ainda não foram sentidos. No transporte público, por exemplo, seguem as aglomerações. Só aumenta, né? Porque o povo mesmo tem que se conscientizar e se proteger. Eles não estão fazendo isso. Muita gente anda na rua aí, vê gente sem máscara. O infectologista diz ainda que a estimativa é que os casos comecem a diminuir só em meados de fevereiro. Mas isso depende do comportamento da população em se prevenir e ficar em casa. Outra coisa é estimular a vacinação. Começamos a vacinação, então as pessoas que estão listadas para serem vacinadas nesse primeiro momento, que procurem as unidades, que sigam o cronograma, façam a vacinação. E para aliviar o sistema de saúde de Manaus, mais de 180 pacientes de Covid-19 já foram transferidos para outros estados. O Espírito Santo é um deles. O governo do Espírito Santo recebeu 36 pacientes transferidos de Manaus para darem continuidade ao tratamento contra o coronavírus. 2 aeronaves chegaram no estado trazendo os amazonenses, acompanhados de enfermeiros e médicos. Do total dos 36, 29 foram direto para a UTI e 7 estão em leitos de enfermaria do Hospital Jaime dos Santos Neves, referência contra o Covid no estado. Ao chegarem no aeroporto, os pacientes passaram por uma avaliação feita pela equipe do SAMU. A Prefeitura do Recife lançou o aplicativo Respeite a Fila para coibir casos de pessoas que estão tomando a Coronavac sem fazer parte dos grupos prioritários. Recife recebeu 66 mil doses da vacina, muito pouco para uma população de quase 2 milhões de habitantes. Por isso, profissionais da linha de frente da saúde, idosos em abrigos e maiores de 18 anos com deficiência severa têm prioridade no plano de imunização. Até agora, quase 5 mil pessoas foram imunizadas contra a Covid-19 aqui no Recife, todas dos grupos prioritários. Mas diante dos casos de fura-filas em várias cidades brasileiras, a Prefeitura lançou um recurso para ajudar a coibir essas irregularidades, com o apoio da população e dos inseparáveis smartphones. A gestão municipal criou o aplicativo Conecta Recife. Nele foi acrescentado o ícone Respeite a Fila. Na plataforma, qualquer cidadão pode denunciar casos de pessoas que estão tomando a vacina
sem pertencer aos grupos prioritários. O prefeito do Recife disse que as denúncias serão repassadas ao Ministério Público de Pernambuco. Nós não podemos tolerar nenhum ato de desrespeito à fila e à lista de prioridades definidas pelas autoridades sanitárias. O Procurador-Geral de Justiça do Estado disse que o Ministério Público vai intensificar a fiscalização. Nós estamos recomendando que os colegas instaurem os devidos procedimentos administrativos e criminais na hipótese de alguém incorrer no descumprimento dessas medidas sanitárias. O vice-presidente Hamilton Mourão afirmou hoje que furar a fila da vacinação é falta de solidariedade e de caráter. É necessário também que as pessoas se conscientizem que cada um tem que comparecer de acordo com o seu grupo para ser vacinado e não procurar atropelar o processo, né? Isso aí denota uma falta de solidariedade, uma falta, de, vamos dizer assim, até de caráter de pessoa que faz isso. Denúncias de pessoas furando a fila foram registradas em pelo menos 12 estados e no Distrito Federal. As promotorias estaduais estão investigando os casos. Minas Gerais registrou novo recorde de pessoas infectadas pelo coronavírus. Em 24 horas, foram mais de 9 mil casos notificados. O número de mortes também está alto. Desde o início do ano, já foram registradas 2.108 mortes por Covid-19, o segundo pior índice desde o começo da pandemia. Agosto de 2020 é o mês com o maior número de casos fatais em Minas, quando 2.566 pessoas perderam a vida para a doença. O número de contaminados nas últimas 24 horas também impressiona. Chegou a 9.563, segundo o boletim divulgado hoje pela Secretaria Estadual. Este é o maior índice desde que começaram os primeiros casos de Covid no estado. Em Belo Horizonte, um dos hospitais públicos destinados exclusivamente para atender casos da doença, ampliou o número de leitos de CTI esta semana. Foram inaugurados mais 40, que devem ajudar a desafogar o sistema. De acordo com a Prefeitura, até hoje já são cerca de 20 mil pedidos de internações na capital, sendo que 11% de pacientes do interior. Em relação às UTIs, a capital recebeu 3.663 pedidos. Destes, 27% são de cidades do interior e da região metropolitana de Belo Horizonte. A ocupação no índice de leitos intensivos é um dos fatores utilizados pelo Comitê de Enfrentamento da Doença na capital mineira para a flexibilização do funcionamento do comércio. Desde a semana passada, a capital voltou a fechar os serviços considerados não essenciais e segue com o índice de leitos exclusivamente para a UTI no vermelho desde o começo do ano. Vamos aos números da Covid-19 no Brasil. De acordo com o Ministério da Saúde, 7.594.000 pessoas se recuperaram da doença. Outras 943 mil estão em acompanhamento. O país já acumula mais de 215 mil mortes provocadas pela doença. Os sorteios do Festival de Prêmios Realizando Sonhos aqui na Rede TV não param e você precisa continuar assinando para concorrer a prêmios incríveis, investindo menos de 75 centavos por dia. Todas as segundas-feiras sai um notebook no A Tarde é Sua e de terça a sexta no Alerta Nacional. Aos sábados no Mega Senha você pode ganhar uma viagem no valor de R$8 mil. E todo domingo no Encrenca sai um HB20 zerinho. E tá achando que acabou? No final da promoção você pode ser o grande vencedor de uma Mercedes C180. Então corre, se você já é assinante, continue investindo. E caso ainda não seja, acesse agora redetvplus.com.br ou aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela. Você pode usar qualquer cartão de crédito e se for cliente da Caixa ainda pode usar seu cartão virtual e pagar no débito. Câmeras de segurança flagraram um momento em que uma carreta atinge o muro de uma casa em Sarzedo, na região metropolitana de Belo Horizonte. As imagens mostram o veículo parado quando o motorista tenta corrigir um defeito no sistema de ar. De repente, o caminhão começa a se movimentar.
O homem tenta subir na cabine, mas cai e uma roda ainda passa sobre o pé dele. A carreta desgovernada sobe na calçada e destrói o muro de uma casa. O motorista teve apenas ferimentos leves. A filha da deputada federal Flor de Lis admitiu ter participado do assassinato do pastor Anderson do Carmo. Além dela, outros acusados de envolvimento no crime foram interrogados em Niterói. Testemunhas de defesa e acusação foram ouvidas hoje na 6ª audiência sobre a morte do pastor Anderson do Carmo, marido da deputada federal Flor de Lis, do PSD. Entre elas, a filha biológica da parlamentar Simone dos Santos, que admitiu ter dado dinheiro à irmã, Marzi Teixeira, para matar o pastor. O pedido teria sido motivado pelas constantes investidas sexuais feitas por Anderson. Simone também confessou ter jogado no mar os celulares da mãe, do irmão Flávio dos Santos e da vítima. Em depoimento à justiça, Marzi admitiu apenas ter pedido ao irmão, Lucas dos Santos, que cometesse o crime, mas ele teria negado. Flor de Lis é acusada de ser a mandante da morte do marido em junho do ano passado. Ela não foi presa porque tem imunidade parlamentar. No interrogatório realizado no fim do ano passado, a deputada federal admitiu, pela primeira vez, que sabia de um plano para matar o marido, mas negou qualquer envolvimento. A Justiça condenou o desembargador de São Paulo, Eduardo Siqueira, a pagar R$20 mil de indenização por danos morais ao guarda municipal Cícero Hilário, que o multou por não usar máscara na orla da Praia de Santos. Siqueira foi gravado ofendendo e humilhando o agente em julho do ano passado. Ele ainda rasgou o auto de infração e chamou o guarda de analfabeto. O advogado do desembargador disse que, no momento oportuno, vai apresentar o recurso. O início da vacinação deu aos brasileiros a esperança de voltar à vida normal, mesmo que isso ainda leve algum tempo. A sensação para a maior parte dos brasileiros é de alívio. O sentimento é de gratidão, né? Gratidão a Deus. É viver de novo, porque no momento a gente não está vivendo. A Mônica foi a primeira pessoa vacinada no Brasil e agora ela torce para que todos tenham a mesma oportunidade. O que a gente está precisando é justamente isso, a vacinação, a imunização de todas as pessoas, para nós podermos voltar à nossa vida normal. Depois do início da imunização pelo Brasil, a grande expectativa agora é de quando vamos poder voltar a fazer as coisas que faziam parte da nossa rotina, como dar um abraço apertado em quem a gente ama, poder visitar parentes e amigos e, claro, deixar essa máscara guardada apenas como uma lembrança do passado. Após a segunda dose da vacina, numa maior quantidade possível de pessoas imunizadas, a gente já conseguiria aí ver resultados não totais, né, de controle total da pandemia, mas já algum resultado que poderia deixar a gente respirando um pouco mais tranquilo. Nesta instituição de longa permanência para idosos em São Miguel Paulista, na zona leste de São Paulo, todo mundo foi vacinado. O seu Olímpio foi um dos poucos que não contraiu a doença, mas porque seguiu à risca as recomendações dos especialistas. Eu usei máscara direto, dormia até com a máscara. A vacina não trouxe para eles só a chance de ficar imune ao vírus, mas também devolveu a esperança e a sensação de terem vencido mais uma das inúmeras batalhas que já enfrentaram e ainda vão superar ao longo dessa vida. Só obedecer aos médicos que eles colocaram para nós, né? E vamos aguardar que amanhã ele proverá, não é isso? Um temporal atingiu São Paulo no final da tarde de hoje e provocou pontos de alagamento e transtornos. As zonas oeste, sul e parte da leste entraram em estado de atenção, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura. A capital paulista teve uma sexta-feira difícil. No bairro do Jaraguá, na zona norte, as ruas ficaram parcialmente alagadas e o motorista precisou ter cuidado. Em Cotia, na Grande São Paulo, uma árvore caiu num carro que ficou praticamente destruído. Um alagamento interditou parcialmente a pista sentido São Paulo da rodovia Regis Bittencourt, em Taboão da Serra. Ainda na região metropolitana, em Osasco, os motoristas foram surpreendidos com as ruas tomadas pelas águas. E agora vamos ver como fica o tempo com o Igor Silveira.
Olá, boa noite. O final de semana será com dia instável e com previsão de chuva em boa parte do país. Só nesses pontos que estão em amarelo é que o sol aparece e não chove. No sul, a chuva continua no leste do Paraná e de Santa Catarina. Nas demais áreas, o tempo fica instável e também pode chover. Nessa faixa do Rio Grande do Sul, o tempo segue firme e sem previsão de chuva. No sudeste, chove entre a tarde e a noite, no sul de Minas Gerais e no Espírito Santo. Em São Paulo, o sol aparece, o dia fica abafado e, assim como nos últimos dias, chove no período da tarde. 29 graus amanhã e 30 graus no domingo. No Rio de Janeiro, o final de semana será quente, seco e, se chover, vai ser de forma fraca, rápida e localizada. 36 graus amanhã e 35 graus no domingo. No Nordeste, o tempo fica instável no Maranhão, no Piauí e em partes do Ceará. Nesta faixa em amarelo, o tempo continua firme e sem previsão de chuva. Em Salvador, o sol está garantido e a máxima fica na casa dos 30 graus. E para saber mais sobre a previsão do tempo na sua cidade, é só entrar no site da RedeTV. Eu fico por aqui, um ótimo final de semana e até mais. O homem suspeito de engravidar a enteada, uma criança de 10 anos, foi preso hoje no interior de Minas Gerais. O homem de 26 anos foi levado no começo da tarde para a Delegacia de Atendimento à Mulher na cidade de Governador Valadares, onde o crime aconteceu. De acordo com a polícia, ele estava tentando vender uma bicicleta em uma cidade da região e depois continuaria a fuga. Ele confessou que teria cometido aí os fatos em si e só estava temendo represálias em relação à segurança física e à vida dele. Ele iria para o estado do Espírito Santo, iria se homiziar lá e, tendo em vista que a cidade de Resplendor está aí no extremo leste, né, e acabou sendo o rota, né, caminho dele para chegar no Espírito Santo. A menina estava grávida de 14 semanas e ontem passou por um procedimento autorizado pela Justiça para interromper a gestação. O caso de estupro só foi registrado na Delegacia de Atendimento à Mulher na terça-feira. A garota contou para a mãe que era estuprada pelo padrasto desde os 6 anos. Ele confessou toda a ação, mostrou remorso, pelo que aconteceu. Mas confessou, narrou como que foi, quantas vezes ele molestou a criança. O mandato está sendo devidamente cumprido e agora ele vai para a cadeia de Tarumirim. As provas da segunda fase do Enem, que serão neste domingo, os candidatos terão 5 horas para resolver as questões. Na primeira etapa, mais da metade dos inscritos não compareceu. Nessa fase, os participantes vão responder questões de matemática e ciências da natureza. Na sala, dicas e uma revisão geral das matérias. Mas a aula presencial não serve só para isso. Depois de um 2020 com aulas online, voltar para a escola também ajuda a relaxar um pouco. Tá agora presencialmente no cursinho, eu acho que é algo que me tranquiliza bastante, porque presencialmente eu consigo manter um foco muito maior, tenho o apoio dos colegas, dos professores, porque o contato presencial é muito diferente do contato que a gente tem virtualmente. Para este diretor de cursinho, quem se preparou respondendo questões dos anos anteriores pode se dar bem na prova. Então, o Enem como prova, ele não teve mudança nenhuma, isso é bom, o estudante percebeu isso no primeiro dia. Se ele se preparou estudando e resolvendo provas anteriores, ele não teve surpresa no primeiro dia e não terá no segundo. E no dia da prova, os estudantes têm mais uma preocupação. Precisam ficar atentos aos cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus. Durante a prova, que vai durar 5 horas, é obrigatório o uso de máscara. Vai ter álcool em gel para todo mundo. Os candidatos que tiverem algum sintoma de Covid-19 ou de qualquer outra doença infecto-contagiosa, esses devem comunicar o INEP através da página do participante. Esses candidatos vão fazer o Enem nos dias 23 e 24 de fevereiro. A pandemia impôs uma mudança de hábitos aos candidatos. Vinícius estudou em casa boa parte do ano passado. Chegou a hora de saber se essa nova forma de aprender vai ajudá-lo a entrar no curso de engenharia química. Além de você ter que ter um foco muito maior para se dedicar para o estudo,
ainda mais em casa, com o conforto que você tem, é muito mais difícil você pegar o foco para isso. Há mais de 20 anos, preparando alunos para entrar na faculdade, este professor de matemática diz que o estudante precisa ser estratégico na hora de responder às questões. Existem ali 10, 12, 15 questões que são típicas de vestibular, mas você tem ali as 30 que não são bem questões de vestibular, são questões mais tranquilas. E essas são as questões que o aluno tem que fazer primeiro. Então, no dia da prova, ele tem que procurar pelas questões mais simples, esquecer as mais complexas num primeiro momento. E depois ele vai evoluindo o grau de dificuldade. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Luiz Roberto Barroso, suspendeu as penalidades previstas em lei para quem não votou nas eleições municipais do ano passado. Para quem não votou e deixou de justificar. Assim, esses eleitores não ficarão impedidos de obter passaporte, carteira de identidade e nem de se inscrever em concurso público ou renovar matrícula na rede pública de ensino. A medida já está em vigor, mas precisa ser confirmada pelo plenário do TSE, logo após o recesso do Judiciário. Você quer rever essa ou outra matéria do Rede TV News? Se inscreva agora no canal da Rede TV no YouTube. Lá você pode assistir a íntegra de todos os nossos programas. Acesse agora youtube.com.br/RedeTV. E o Rede TV News desta sexta-feira fica por aqui. Obrigado pela sua companhia, uma boa noite, um ótimo fim de semana para você. Boa noite e um excelente final de semana para você.